Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Política do Bom Senso. Neste vídeo nós vamos repercutir a fala do ministro do STF, Dias Toffoli, sobre a atuação do STF no Brasil como poder moderador. Se é a primeira vez que você está nesse canal, aproveita a oportunidade, clique em se inscrever. Se você já é de casa, deixa seu like e compartilha esse vídeo no grupo da família. Recentemente aconteceu em Lisboa, Portugal, um congresso sobre direito constitucional e esse congresso foi organizado por Gilmar Mendes, o outro ministro do STF. E nessa oportunidade, Dias Toffoli era um dos convidados e deu a seguinte declaração: "Nós já temos um semipresidencialismo, com um controle de poder moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Basta verificar todo esse período da pandemia." Dessa frase nós temos dois elementos interessantes para discorrer e vamos explorar bastante nesse vídeo. Da primeira parte dessa fala nós temos o semipresidencialismo. O que é o semipresidencialismo? É uma forma de governo diferente da que nós adotamos no Brasil. Nós somos uma república presidencialista e na república presidencialista o presidente é o chefe do poder executivo e trabalha sozinho. No semipresidencialismo, por outro lado, esse poder executivo é dividido com o poder legislativo. Então a gente continua elegendo o presidente da República, mas o gabinete que vai trabalhar com ele, os ministros, não são indicados pelo presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional. Vamos transportar esse exemplo para a realidade brasileira atual. Se nós fôssemos uma república semipresidencialista, nós continuaríamos elegendo o presidente, hoje na figura de Jair Messias Bolsonaro, e o presidente do Congresso, hoje, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, conforme os arranjos que ele faria no Congresso, com os deputados e senadores, iria indicar os ministros para compor um gabinete. Esse gabinete ia trabalhar em conjunto com o Bolsonaro para tocar o executivo do Brasil. Vamos continuar aqui esse exercício de imaginação e botar o cérebro para funcionar para ver se seria uma boa alternativa para o Brasil. Rodrigo Pacheco, PSD, presidenciável em 2022. Jair Messias Bolsonaro, presidenciável em 2022. Você acredita mesmo, você tem boa fé de que Pacheco iria indicar a melhor equipe para trabalhar com Bolsonaro? Sendo que se Bolsonaro fizer um bom trabalho, não vai ter muita chance para Rodrigo Pacheco concorrer às eleições futuras? Eu acredito que nesse caso específico, o Congresso faria de tudo para minar o exercício do poder executivo. Então, pelo menos nesse exercício de pensamento aqui, eu já vejo como uma má alternativa, sem contar que no futuro a gente pode ter presidente de um lado de um partido e a ampla maioria do Congresso de outro, pensando uma outra forma. Muito provavelmente, na minha concepção, esse sistema só traria mais crises. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo, vai ser interessante descobri-las também. Bem, até aqui eu acredito que propor ideias e discutir possibilidades faz parte do jogo. Isso é essencial numa democracia para a gente aperfeiçoar o nosso sistema. O que me deixou realmente com o pé atrás e me causa arrepios é a segunda parte da fala dele, quando ele menciona o poder moderador exercido pelo STF. Quando não é verdade. A Constituição Federal, no seu artigo 2º, ela traz a previsão de 3 poderes hierarquicamente iguais e harmônicos entre si. Cada um tem uma função, claro, mas todos eles são harmônicos. Ninguém manda mais que ninguém. É claro que eu estou falando no campo teórico. Na prática, a gente sabe que é um pouquinho diferente. Continuando no mundo das ideias de como deveriam ser as coisas, vamos imaginar aqui que o Brasil é uma peça teatral. O legislativo são os roteiristas, eles quem escrevem a história. O executivo são os atores, são eles que vão dar vida àquela história. E o judiciário seria o pessoal de background, que atuaria quando necessário para dar suporte para os atores e para os roteiristas. E todos eles trabalham sem hierarquia nenhuma, todos eles trabalham com o único fim: fazer com que essa peça seja um sucesso. Nesse caso aqui, apesar de que algumas funções são mais bonitas aos olhos do público, todos eles são importantes. Sem um deles, a peça não acontece. É assim que deveria ser no poder Brasil, na União. Todos os poderes, alguns podem pensar que o poder é mais bonito, é mais poderoso, mas todos eles devem funcionar bonitinho para que no final das contas, aquela ideia de uma peça se torne um espetáculo, um sucesso no final das contas. Vocês notaram nesse exemplo aí que eu não falei do diretor da peça. E foi propositadamente, porque imagina o diretor da peça neste exemplo.
O diretor tem a função de fazer com que a peça seja um espetáculo no final das contas, seja um grande show. Ele pode alterar o roteiro, dependendo da situação, para poder adaptar melhor as condições que deram para ele, o orçamento, aos atores que ele tem. Ele pode trocar todo o elenco para também adequar a realidade dele. E também, se ele não gostar do staff, que é o background, ele pode mudar tudo. Isso daqui, nessa analogia, seria o poder moderador. É um poder que está de fora, não compõe aqueles 3 entes principais, olha de fora e tem poder sobre eles, podendo fazer o que quiser, tudo com a justificativa de estou fazendo o melhor para que a peça seja um sucesso. Este caso seria o exemplo do poder moderador, que o Dias Toffoli atribui ao STF. Bem, conforme eu já falei aqui em diversas oportunidades em outros vídeos, o Poder Judiciário é só mais um dos poderes. É inegável que a Constituição Federal deixou na incumbência do Poder Judiciário o poder de resolver conflitos, mas só por uma questão de organização. Alguém tem que fazer isso. Isso não quer dizer que ele é mais ou menos do que os outros, ele está no mesmo nível. O poder moderador, por outro lado, ele é um superpoder, ele está acima dos outros e ele atua diferentemente do Poder Judiciário, pelo menos no campo teórico. O poder moderador atua quando ele quiser. O poder judiciário atua quando ele for provocado. Aí você consegue ver 2 diferenças principais entre o poder judiciário e o poder moderador. Resumindo, não, o STF não é o poder moderador do Brasil. É só mais um dos poderes. É importante a gente frisar essa frase, tá? E de onde Dias Toffoli tirou isso? Ele tirou da cartola? Talvez ele tenha pego a inspiração da Constituição de 1824, nossa Constituição Imperial, e nela já havia a previsão de um poder moderador que não se confundia com o Poder Judiciário. Vamos dar uma olhada. Então, Constituição Imperial de 1824, só dá um Google Constituição Imperial 1824 que você vai ter acesso facinho a ela, tá? Artigo 10. Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil, Brasil com Z na época, são 4. Olha a diferença com a nossa Constituição atual. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judiciário. Olha a diferença com a Constituição de 1988, que também é a mesma coisa. Dá um Google, você tem acesso fácil. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Notou alguma diferença? Primeiro a questão do número. Um tem 4 poderes, outros tem 2. Foi suprimido o poder moderador. Não existe poder moderador no Brasil. Quando a Constituição quis dar esse poder a alguém, fez de forma expressa. Não deixou nas entrelinhas que alguém iria exercer o poder moderador. Continuando aqui na Constituição Imperial de 1824, vamos ver o que de fato fazia esse poder moderador. Artigo 101. O imperador exerce o poder moderador, 2 pontos. Então a gente já vê aqui que quem faz não é o presidente, não é o presidente do Senado, do Congresso e muito menos os ministros do STF. É um outro ente, no caso o imperador. Tá? Dom Pedro I ou Dom Pedro II, dependendo da época que você viu. Aprovando e suspendendo as resoluções dos conselhos provinciais. Então o imperador poderia, se ele não gostasse de alguma lei que a província no caso eram os estados antigamente, mas vamos dizer que a LERJ, a LESP ou a Assembleia do seu estado fizesse uma lei, esse ente, o poder moderador, podia suspender imediatamente sem dar justificativa a ninguém. Prorrogando ou adiando a Assembleia Geral, aí tem a parte interessante, e dissolver na Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado. Então, na cabeça do imperador, se ele visse algum risco à existência do Estado, ele é o poder moderador, não precisa justificar para ninguém, ele poderia pura e simplesmente dissolver a Câmara dos Deputados. Olha só, e ainda tem gente que acha que nós temos um poder moderador. Assustador. Vamos continuar aqui. Nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado. Aqui, de fato, o Poder Judiciário pode suspender algumas nomeações de ministros nos casos de ilegalidade, como foi o caso da nomeação de suspensão do presidente Lula pela presidente Dilma, que ela tentou colocar ele como ministro da Casa Civil, se não me engano, e aí foi suspensa essa nomeação. De fato, isso acontece hoje
mas existe um monte de condições para isso acontecer. O poder moderador, só porque eu não gosto de você, podia simplesmente te suspender. Suspendendo magistrados no caso do artigo 154. Então imagina aí o imperador deixando a coisa acontecer, e se tivesse alguma decisão que ele não gostasse, alguma decisão judicial que ele não gostasse, ele somente poderia fazer o seguinte: está suspenso o magistrado aí e nada mais acontece. É isso que faz um poder moderador, e é isso que está avocando para o STF o ministro Dias Toffoli. Bem, nós tínhamos esse poder em 1824, né? Atualmente a gente não vê essa ideia de poder moderador em praticamente nenhuma democracia moderna, e tem um porquê. Quando alguém tem carta branca para atuar tudo em nome da democracia, da estabilidade, a gente sabe que não tem muito futuro, não tem muita alternativa, se cai num regime autoritário, numa ditadura. Então, por isso é que os regimes democráticos atuais dividem o poder normalmente em três, harmônicos entre si. Não há poder moderador. Essa ideia de ter um poder moderador no Brasil me causa muito arrepio, mas para minha surpresa, quase não houve reação por parte das grandes figuras políticas em Brasília por conta dessa declaração, né? Também aqui eu vou aproveitar para dizer o seguinte: eu não estou dizendo que não se pode discutir a Constituição Federal, tá? A política, como eu já falei há muitas vezes, muito tempo, inclusive nos vídeos passados, a política é uma ciência social, então dependendo da interação social, ela muda, certo? Inclusive eu tenho ideias de que o STF deveria mudar, por exemplo, ele ser um tribunal meramente constitucional, julgando teses, julgando propostas constitucionais, não pessoas, como é o caso de hoje. Mas para isso acontecer, tem que ser pela via adequada, por uma alteração da Constituição. Não o ministro do STF, sabendo que ele é o último da cadeia, quem dá a palavra final, dizer que vai alterar o sistema goela abaixo. Isso me causa, sim, arrepios. Para que você mude o sistema, é inegavelmente ideal que nós tivéssemos uma Assembleia Constituinte, porque aí essa Assembleia teria a legitimidade popular para alterar o sistema. Sem isso, qualquer alteração que mude gritantemente a nossa forma de governo, na minha concepção, não tem outro nome não, é golpe institucional. Bem, por esse vídeo é isso, eu espero ter contribuído aí para esclarecer esse assunto, né? Deixa aqui embaixo a sua opinião, lembrando sempre do bom senso, do respeito com a opinião alheia. Se você caiu de paraquedas desse vídeo, seja muito bem-vindo, clique em se inscrever e ative o sininho, assim você não perde as notificações dos próximos vídeos. Se você já é de casa, deixa o seu like, você sabe como é importante pra gente saber se está no caminho certo ou não, e compartilhe esse vídeo também com alguém que você ama. Se você também gosta de Instagram, não deixe de nos seguir lá, Política do Bom Senso. Lá nós temos stories diários sobre a política nacional e internacional que repercutem na nossa vida para o bem ou para o mal. Por esse vídeo é só, muito obrigado e até um próximo vídeo.